Louvai o Senhor Jesus, todos os povos, aceito pela fé no mundo inteiro. Meu irmão, minha irmã, bom dia! Ótima quarta-feira para você. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, os teus planos, os teus sonhos. Deus abençoe o teu coração. Como ele está nessa manhã? Me conta, teu coração está animado, com fé, confiante? Ou está um coração pequeno, apertado, machucado, ferido? Como está? E não importa como o teu coração está, eu convido agora você, nesse momento de oração, a colocar ele diante daquele que pode todas as coisas. Apresenta teu coração a Deus. Apresenta a tua vida ao Senhor. Entrega e fala: Senhor, toma conta, toma direção. Dai-me sabedoria, dai-me discernimento. Ensina-me os próximos passos, o que fazer, como fazer. Porque eu sei que a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Eu quero parabenizar você, meu irmão, minha irmã, por estar aqui diariamente comigo, começando o dia em oração, ouvindo não palavras minhas, mas a palavra de sabedoria, a palavra que cura, que salva, que liberta, que é a palavra do próprio Jesus, através do Evangelho. Inclusive, eu convido você a compartilhar essa mensagem com outras pessoas que ainda não têm esse hábito, esse costume de começar o dia meditando na palavra de Deus. E hoje, o Evangelho está em Marcos, capítulo 6, versículos do 45 ao 52. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha irmã, na continuação do Evangelho, ontem nós vimos Jesus olhar para aquela multidão cansada, abatida, onde os discípulos aconselharam ele despedir, e ele disse: não, nós não podemos despedir esse povo, porque eles podem desfalecer pelo caminho, vamos alimentá-los, vocês vão dar de comer. E ele pega ali 5 pães e 2 peixes e alimenta 5.000 homens.
que é como começa o evangelho hoje. Depois de saciar 5.000 homens, Jesus obriga eles a atravessarem, ir para Betsaida na barca. E enquanto ele fica para despedir a multidão, enquanto os discípulos saem, ele fica ali para despedir a multidão, e logo que ele consegue despedir, no versículo 46 diz: Jesus subiu ao monte para rezar. E aqui eu quero trazer já esse ensinamento. Se Jesus, sendo Deus, todo o poder, Jesus sabia parar e rezar. Por que você quer levar a sua vida sem oração? Por que você não dedica um tempo para orar, para rezar, para se conectar de fato com Deus? Por quê? Jesus já nos ensina aqui. Ele terminou de operar um milagre, de multiplicar os pães, estava prestes a operar outro milagre, de andar sobre as águas, mas no meio ele vai e para rezar. Talvez eu e você não estejamos fazendo milagres, não estejamos presenciando milagres, porque a nossa vida de oração está pobre, está pequena, está tímida. E eu já quero te recomendar a intensificar o teu momento de oração, a tua vida de oração. Meu amado irmão e minha irmã, ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus estava sozinho na terra. Mesmo eles em grupo no mar, Jesus sozinho na terra. Versículo 48. Jesus viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Jesus é aquele que vê o nosso cansaço. Jesus é aquele que vê o que as outras pessoas não veem. Jesus vê quando você está remando e os ventos parecem contrário. Jesus tem compaixão de você, minha irmã. Jesus tem compaixão de você que está remando, mas que os ventos estão contrários e que você rema e parece que as coisas não acontecem, e parece que as coisas não se encaixam, e parece que as coisas não dão certo, e isso cansa. E é natural, é do ser humano cansar. Você não tem que se preocupar com isso. É natural, nós somos seres humanos, a gente cansa. Mas quando estiver cansado, não desiste, descansa, não desiste. Jesus vê os discípulos cansados de remar, e lá pelas 3 da madrugada, Jesus foi andando sobre as águas ao encontro deles. Jesus não se contenta enquanto ele não vem ao nosso encontro para nos acalmar, para nos trazer paz, nos trazer acalento, nos abraçar. Pelas 3 da madrugada, ele anda sobre as águas. Não existe impossível. É isso que quer dizer andar sobre as águas. Não existe impossível. Jesus é capaz de andar sobre as águas. Qual é o impossível que você acha que pode acontecer hoje na tua vida? Esse impossível é possível. Jesus pode andar sobre as águas. Jesus pode andar sobre qualquer situação para ir ao teu encontro. Jesus foi até eles andando sobre as águas. Versículo 49. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Sabe por que os discípulos começaram a gritar? Sabe por que os discípulos pensaram que era um fantasma? Porque eles estavam com medo, porque eles estavam cansados. E quando a gente está com medo, cansado, preocupado, estressado, ansioso, a gente não vê com clareza. A gente, ao invés deles enxergarem Jesus, eles enxergaram um fantasma. Quem está com medo, vê fantasma. Todos estavam assustados, mas Jesus logo falou, e é essa palavra que Jesus falou, e que acalmou, o vento cessou. Quando ele sobe na barca, o vento cessa, o mar se acalma.
O vento contrário parou. Que palavra é essa que Jesus traz? Jesus trouxe para os discípulos e acalmou o vento, acalmou a tempestade. E eu quero que essa palavra que eu fiz questão de repetir quando eu lia o Evangelho, que ela acalme agora a tempestade que você está vivendo. Que ela cesse os ventos contrários agora na tua vida. Você vai começar a perceber que as coisas agora vão começar a se encaixar. Jesus disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Coragem, coragem, não tenhais medo, sou eu estou contigo, você não está sozinha, você não está sozinho, eu estou contigo. Coragem! E é essa coragem que eu quero que você comece essa quarta-feira, 7 de janeiro. Estamos começando o mês, estamos começando o ano de 2026. E Jesus está dizendo, gritando para você agora: coragem, minha filha, coragem, meu filho, sou eu. Não tenhais medo, eu estou contigo. Ainda que você enfrente ventos contrários, tempestades e turbulências, não desanime. Coragem, estou contigo. É esta palavra que o Senhor vem para nos abençoar e nos dar uma quarta-feira repleta de bênçãos, de graças sem medidas. O Senhor trouxe essa palavra hoje para abençoar o teu coração e acalmar o barco agitado que está na tua mente, que está na tua vida. Quando Jesus diz: coragem, sou eu, não tenhais medo, o vento cessou. Ele subiu na barca. Houve uma grande calmaria. Sinta essa calmaria, minha irmã, meu irmão. Deus te abençoe. Uma ótima quarta-feira. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.